Ontem foi quarta-feira. Vocês sabem o que que isso significa? Sim, é dia de AEW Dynamite. Sim, vocês não estão sonhando. Nós aqui do Luta Livre na TV, que é um canal que originalmente tinha um nicho apenas de WWE, estamos começando a testar para ver se temos audiência para cobrir AEW também. Ontem nós fizemos uma live surpresa aqui no nosso canal e nós tivemos uma boa quantidade de fãs da AEW. E a gente pretende fazer um teste até o Forbidden Door no dia 24 de agosto e ver como é que vai ser a audiência aqui. Então, se você quiser ajudar o nosso canal a também divulgar a AEW, não deixe de assistir os nossos vídeos, de acompanhar as nossas lives, para que você possa saber tudo o que tem acontecido nos shows semanais. Então, se você quiser saber o que aconteceu no Dynamite ontem e as minhas opiniões sobre o show, assista esse vídeo até o final, porque a minha opinião talvez surpreenda você. E, é claro, no processo, não deixe de nos ajudar fazendo tudo aquilo que a gente pede, se inscrevendo no canal, deixando seu like, ativando o sininho para receber as notificações, deixando seu hype e assistindo e maratonando todos os nossos vídeos. Beleza? Então vamos já começando o nosso review do Dynamite. Desde já eu quero dizer que as imagens estão menores do que a da WWE. Por quê? Porque a AEW não disponibiliza imagens em alta definição. As imagens elas são colocadas no site, são algumas imagens, então a gente não consegue muita coisa. Porém, a gente consegue um resumo bem legal que a própria AEW disponibiliza no site, inclusive com diálogos, com frases que os comentaristas falam. Então é um resumo bem interessante e eles disponibilizam. Bom, o show começou com o Hangman Adam Page, né, o nosso novo campeão mundial da AEW, o público gritando "você merece" para ele e tudo mais. E o Page chegou e ele disse que, na verdade, não era ele que merecia o campeonato, quem merecia o campeonato era o público. Aquele público que lotou a arena, que assistiu em casa e que acompanhou e que quer e que exige uma luta livre melhor, uma luta livre profissional realmente autêntica. E a gente sabe que existe essa coisa, né, da identitária da IW, de dizer que ali você encontra a luta livre de verdade. Então, eles foram para lá, apoiando uma abordagem independente, feita à mão. Eles começaram uma revolução, eles são a razão pela qual a Elite existe. E ele fala que os lutadores não fazem aquilo apenas pelo cinturão, eles fazem por causa do público, né? Então, ele fala que eles merecem ver o título sendo carregado para alguém que entende essa conexão. Lembrando que o Jon Moxley, quando ganhou o título, desde outubro ele havia enclausurado o cinturão mundial da AEW dentro de uma maleta, né? Então o público não via o campeonato desde outubro. E aí ele começa a agradecer a algumas pessoas que ajudaram ele, né? Algumas pessoas que caminharam no ringue e se lesionaram. Falou do o Orange Cassidy está com uma contusão séria, vai demorar um tempo para voltar. O Jay White deve voltar em breve. Adam Copeland voltou no show, falou dos Ops, né? E o Samoa Joe saiu numa maca no All-In, do Katsuyori Shibata, do Powerhouse Hobbs, do Samoa Joe. Agradeceu ao Brian Danielson e ao Darby Allin, né? O Brian Danielson e o Darby Allin interferiram na luta quando os Young Bucks interferiram e quase deram a vitória pro Jon Moxley. E aí depois ele fala que ele tem que agradecer a alguém que quando esteve com ele no ringue no Double or Nothing, lembrou a ele porque ele ama a luta livre profissional, alguém que não pôde sair do All-In com as suas próprias pernas, agradecendo ao Will Ospreay, né? O Will Ospreay também saiu de maca da arena, mas parece que é kayfabe. E aí ele fala que também vai agradecer a uma pessoa que não sabe se ele ajudou por si mesmo, pela IW, por um pequeno momento em que decidiu ajudar o Adam Page, mas ele agradece ao Swerve Strickland, né? E aí ele fala sobre o fim de semana, que foi um redemoinho de sangue, lágrimas e catarse emocional. E tem pessoas como Jon Moxley que diriam que isso faria ele fraco, mas as lágrimas que ele verteu, né, o fazem que não o fazem menos homem. Ele tem uma esposa, tem 2 filhos que amam a ele. Ele tem milhares, milhões de pessoas assistindo a EW que olham para ele e o respeitam. E por isso, se eles querem saber que tipo de homem ele é o maldito campeão do mundo. Então essa foi a promo de abertura do nosso digníssimo Hangman Adam Page, e foi bem interessante, foi bem emocional. Uma ótima forma de começar o show, logo após o All-In, você botar o seu campeão mundial para receber a adulação do público, e o público o tempo todo falando "você merece",
foi muito legal ver o Hangman Adam Page recebendo essa adulação do público. Depois disso, nós tivemos uma luta, a primeira luta da noite, entre Kyle Fletcher e o Máscara Dourada. Kyle Fletcher, que lutou naquela luta de 4 fatais pelo campeonato da TNT. Muita gente apostava que ele iria vencer o campeonato, mas no final das contas, quem venceu foi Dustin Rhodes. E essa luta foi muito legal, foi muito interessante, assim. O Kyle Fletcher com movimentos de força, mas também aéreos. O Máscara Dourada dando springboard para tudo que é lado. Foi uma luta com bastante tempo. Infelizmente, a gente não tem os tempos das lutas, que a gente não cronometrou, mas assim, foi uma luta que teve um bom tempo de desenvolvimento. E no final, o Kyle Fletcher jogou o Máscara Dourada de cara no turnbuckle, acertou um Big Boot medonho e depois usou o seu Brainbuster para a vitória. Então, a vitória de Kyle Fletcher, eu dou 3 estrelas e 3 quartos para essa luta. Uma excelente luta de abertura de show, com boas sequências de movimentos, um Máscara Dourada excelente no seu estilo luteador e o Kyle Fletcher com seus maneirismos, as suas caras e bocas, sensacional. Depois disso, nós, assim, não depois disso, né, porque antes disso, entre a promo do Adam Page e a luta do Kyle Fletcher, e depois disso, nós tivemos uma sequência de episódios com os Young Bucks, né, os Young Bucks perderam o título de vice-presidentes executivos, então eles começaram a sentir as consequências disso. Eles chegaram na arena num carro comum, tendo que pegar as próprias malas do carro. E aí foi muito engraçado que um deles foi cobrindo o rosto, assim, porque não queria aparecer, enquanto o outro tentava bloquear a câmera. Muito engraçado. Depois eles chegaram no ginásio, a Marina Shafir olhou feio para eles. Eles chegaram no vestiário deles, o cartaz que estava EVP foi cortado para colocar Matt e Nick, né? E aí eles reclamaram que não colocaram o nome Matthew e Nicholas. Depois apareceu o Ricochet com os Gates of Agony e ficaram olhando e rindo da cara deles. Depois veio o Don Callis, oferecendo um lugar para eles na família, lembrando que eles já foram aliados no passado. Os Young Bucks não aceitaram, mas concordaram com uma aliança de conveniência para conseguir alguns amigos ali na companhia. E aí depois eles vieram para o ringue para uma luta de 4 contra 4, né, de equipes de 4, aonde você tinha os Young Bucks lutando com o Reticheiro e o Josh Alexander, ambos da família Don Callis, contra contra o Brody King, o Bandido e o Jet Speed, né? E que é formado pelo Kevin Knight e pelo Speedball Bailey. Mas o mais engraçado na história toda foi que quando os Young Bucks entraram, o tron deles, né, o telão de entrada deles foi alterado para esse telão assim totalmente low cost, né? Feito assim de qualquer jeito no computador, e eles reclamaram muito com relação a isso. Foi muito engraçado a forma como foi apresentada isso. O próprio Justin Roberts também, na apresentação deles, apresentou eles como os Young Bucks, Matt e Nick, e eles reclamaram muito, ainda mais porque ele falou que eles eram os ex-EVP, né? Então foi muito engraçado, enfim, a forma como eles foram apresentados. E a luta aí do Brody King, Bandido e Jet Speed contra o Eticheiro, Josh Alexander e os Young Bucks, foi uma luta interessante que foi assim, a gente olha a luta e a gente percebe o contraste de estilo de uma luta da WWE, porque a luta foi um caos completo, né? Na verdade, pouquíssimas vezes a gente viu uma luta de 1 contra 1 no ringue, entre dois lutadores legais. Em vários momentos a luta simplesmente descambava. Sempre que um membro do Young Bucks recebia o tag, os dois entravam ao mesmo tempo. Então, assim, regra de tag foi jogada no espaço. Assim, ninguém estava ligando para isso. Tinha a hora que os 8 lutadores estavam ao mesmo tempo no ringue, se esbofeteando, se acertando o tempo todo, naquela coisa de você acelerar a luta e botar o máximo de spots possível. E aí é aquele negócio, né? Você começa a olhar e você fica até meio tonto, né? Você não vê muita lógica na coisa. No final das contas, o que aconteceu foi que o Bandido começou a engolir um monte de super kick dos demais lutadores e o Eticheiro encaixou um mata-leão nele que fez ele apagar, enquanto que o Josh Alexander e os Young Bucks tiraram os demais do caminho. Então, vitória da família do Don Callis e dos Young Bucks. Uma luta que teve bastante tempo, mas que eu vou dar 3 estrelas e 1 quarto. E o motivo pelo qual eu vou dar 3 estrelas e 1 quarto é pelo fato de que a luta, ela por vezes pareceu extremamente caótica e a regra foi jogada para o espaço simplesmente para que os movimentos fossem encaixados. Eu entendo que esse é um estilo de luta que é muito utilizado na AEW, mas eu particularmente eu gosto de uma história bem construída e que as regras sejam em alguma forma obedecidas, né?
você pode ter todo mundo entrando no ringue em algum momento e tal, mas não transformar a luta inteira nisso. Então é aquele tipo de coisa que eu, como fã eterno da WWE, vou ter que me acostumar assistindo a AEW. Eu creio que eu vou me acostumar, porque eu achei divertido. Não estou dizendo que a luta foi ruim, apenas dizendo que esse caos todo acaba, na minha opinião, atrapalhando um pouco a entrega. Nós tivemos algumas coisas importantes, né? Antes da aparição do Adam Copeland, né? O nosso queridíssimo Edge da WWE, nós tivemos uma promo do Hurt Syndicate junto com o MJF, né? Onde o MVP desafiou as duplas da AEW a desafiarem os seus campeões, falando que estava todo mundo com medo de enfrentar o Hurt Syndicate, que é formado pelo Bob Lashley e pelo nosso digníssimo Shelton Benjamin. E depois aparece o MJF, que faz parte do grupo, e ele avisa o Adam Page que ele tinha o poder nas mãos com o contrato da Cassino Gauntlet e que mocinhos acabam terminando por último. É claro que o MJF, na verdade, deu uma promo muito maior do que isso, mas como eu disse, a gente está tentando otimizar o tempo para poder encaixar os resumos da AEW, então a gente vai tentar resumir um pouquinho nesse começo. Se a demanda for boa, a gente tenta trazer mais detalhes. Mas enfim, depois disso, o Adam Copeland veio para a arena da AEW Dynamite, ainda sentindo um pouco o impacto do retorno dele, e é muito interessante o público com a sua adulação, né, para o Copeland. Eu até me empolguei, eu cantei a música do Copeland, porque eu adoro Metalingus, né, então eu adoro cantar essa música, e enfim. O Adam, ele chega, ele agradece, ele fala que parece clichê, mas ele agradece, que as reações que ele recebe da plateia é o motivo pelo qual ele continua no ringue. Ele explica que o que fez ele voltar para o All-In não foi para salvar o Christian Cage, mas sim para botar as mãos dele na FTR. E aí ele diz que, assim, ele dá uma reclamada com o Christian Cage, porque o Christian Cage atrapalhou a luta dele pelo título, fazendo a utilização do contrato do Cassino Gauntlet no ano passado, e depois acabando sendo enforcado, que acabou que o Copeland perdeu a luta dele pelo título. Mas ele diz que ele veio para botar as mãos no FTR, que ele lembra que eles já conversavam entre si antes do Copeland ir para a AEW, para eles fazerem um trio e tal. Eles acharam que poderiam ganhar o título de trios, mas depois esse sonho virou pesadelo, porque eles começaram a reclamar, porque isso estaria tirando eles do caminho do título de duplas e tudo mais. E aí ele diz que ele percebeu que os FTR eram megalomaníacos que não se olhavam no espelho, culpando os outros. E aí o FTR acabou contundindo, né, atacando Adam Copeland, tirando ele do caminho por 4 meses, e ele reclama que ele tem pouquíssimo tempo de carreira e foram 4 meses que tiraram dele que ele acha que ele não tem, né? Então ele reclamando, ele fala que cada vez que ele entra na arena pode ser a última, e ele não voltará para lutar com o FTA, mas sim para acabar com o FTA. E aí, enquanto ele está falando disso, toca a música do FTA, né? Que, para quem não sabe, era uma dupla da WWE, né? Então, o nome da dupla era The Revival na WWE. Lutou ali um pouco antes da pandemia, durante a pandemia. E era uma dupla sensacional, só que quando foi pro main roster acabou sendo mal aproveitado. Eles foram muito melhor aproveitados na NXT. E a música da FTR veio, né? E FTR literalmente é Fuck the Revival, né? É a sigla, né? Tem um palavrão aí no meio. E aí, só que não vem o FTR, não vem os membros da dupla, né? Vem o Stokely Hathaway, que é um parceiro ali, um manager da dupla, né? E ele vem com alguma insegurança, ele traz um recado dizendo que o FTR sabia que ele iria vir, né? Sabia que ele iria voltar, e ele estouraria o orçamento da empresa com fogos, que estava querendo falar um monte de blá 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 sobre vingança e tudo mais. E aí ele falou que ele reclamou com ele reclamou com o Tony Khan, reclamou com a Warner Bros, com a Discovery e tudo mais, e falou, olha, aquele Spike lá, né, aquele pau com um monte de prego, esquece aquilo lá, e a partir de agora, se você interferir uma luta da FTA, se atacar eles, se sequer apertar a mão deles, você vai ser demitido. E aí ele também fala que os FTR não estavam com medo dele, estavam apenas focados no título de duplas, e sugeriu que o Adam fosse buscar um hobby e esquecesse o FTR. E aí o Adam ele chega e fala o seguinte, olha,
Você está dizendo que eu não posso tocar na FTA, mas você não está me dizendo que eu não posso tocar em você. O Stokely ele manda os seguranças, né? Dois seguranças que estavam na frente dele tentam atacar o Adam, mas o Adam rapidamente descarta eles. Os outros dois que estavam atrás pulam para fora do ringue, deixando o Stokely sozinho. E aí o cara, em vez de pular fora, né, correndo pelas cordas e dando linha na pipa, não, ele resolve caminhar na direção do Adam. Olha, é lógico que ele acaba engolindo um spear no processo, né? E aí no final ele diz que antes disso, né, ele havia dito que o Stokely estava parecendo um Umpa-Lumpa, né? Mas depois de ele atacar o Hathaway, ele diz que o Cope acabou de dar o seu primeiro passo para colocar as mãos na FTR, né? Na verdade, o Excalibur disse isso, mas o Adam disse que ele iria resolver os problemas dele. Então, assim, foi um segmento bem interessante, né? O Adam atacando o FTA sem atacar o FTA. Essa história de que ele não vai poder botar as mãos na FTA, com certeza isso aí vai gerar alguma luta aí pra frente. E o fato de ele ter referenciado o Christian Cage, ele ter falado que ele já havia sugerido uma dupla pro Christian Cage, mas o Christian chegou e disse que não tinha nenhum interesse em fazer uma dupla com ele e tudo mais. Isso aí com certeza vai apontar para uma jornada aí de final de carreira dos dois com o Adam Copeland e o Christian Cage, os nossos digníssimos Edge e Christian da WWE, fazendo uma dupla para poder de repente ir atrás do campeonato de duplas e depois se aposentar. Então, é um segmento legal, interessante. Gosto muito do Adam Copeland, gosto muito da música dele. Então foi legal, interessante revê-los. Depois disso, nós tivemos uma outra luta, que foi uma luta de four-way por $100 mil, né? Um prêmio de $100 mil. Mas antes dessa luta, teve uma bela promo do Mark Briscoe nos bastidores, falando da chegada dele à AEW, sem o seu irmão gêmeo, né? Porque o Jay Briscoe, que era irmão gêmeo dele, com quem ele fazia dupla durante muitos anos na Ring of Honor, acabou batendo o carro e morrendo, né? Pouco antes deles estrearem, se não me engano. E aí o Mark ele disse que ele tinha dois objetivos no All-In, né? Era detonar o MJF e vencer a Cassino Gauntlet. Só que ele não conseguiu nenhuma das duas coisas, porque o MJF ficou fugindo o tempo todo. E aí ele disse que eles estão começando, né, a jornada deles e que ele vai fazer o MJF pagar pelos pecados deles. Novamente, assim, foi uma promo bem legal, teve mais coisa ali embutida. O Briscoe trouxe uma emoção e uma carga, uma profundidade na promo bem interessante. E vamos ver o que vai dar nessa história aí, se o Mark Briscoe vai fazer uma feud aí, ou vai continuar essa feud com o MJF, enquanto o MJF está com um contrato lá da Cassino Gauntlet para poder enfrentar o Adam Page em qualquer momento. Bom, essa luta das meninas, né, foi uma luta por $100 mil. A Willow Nightingale, Chris Statlander, Queen Aminata e a Tecla. 4 lutadoras que lutaram no Cassino Gauntlet, né, que foi aquela luta do All-In, onde várias lutadoras lutaram pelo contrato para poder enfrentar a campeã da AEW. Foi uma luta muito boa em que todo mundo saiu voando, todas elas tiveram algum tipo de golpe aéreo, suicide dive e tudo mais. Novamente, aquele estilo de luta meio acelerado, em que às vezes as lutadoras não vendem muito bem os golpes que elas recebem, porque elas têm que levantar depois para poder aplicar o seu golpe. Então, é um tipo de luta que você tem que se acostumar, mas foi uma boa luta das 4, todas elas demonstrando talento. E no final da luta aconteceu essa cena aí, né? A Queen Aminata ela acertou um double stomp da terceira corda na Tecla, a Tecla estava no ringue. Quando ela foi pro pinfall, a Sky Blue, que é essa digníssima menininha aqui, né? Essa atleta, ela apareceu no ringue para chamar a atenção da juiz, e eu não sei lá por quê, porque a luta não tinha desclassificação, mas acabou chamando a atenção da Aminata também. Nisso veio por trás a Julia Hart e cuspiu uma gosma verde na cara da Aminata. A Tecla se aproveitou disso, aplicou um stomp à la Seth Rollins na Aminata e foi pro pinfall e pra vitória. Então, vitória da Tecla. Eles não mostraram, isso ali durante a live comentaram isso. Poxa, podiam ter aparecido alguém, né? Alguém dos bastidores, com um poderoso checão de $100 mil entregando pra Tecla. Eu acho que seria legal, né? Assim, pra mostrar que é um prêmio. Quem dera $100 mil na minha vida. Nossa, ia resolver todos os meus problemas. Mas no caso deles, andaram para esse negócio de $100 mil. Apenas o que apareceu foi isso aqui, ó, a Julia Hart, a Tecla e a Sky Blue
uma do ladinho da outra, com a tecla tendo seus braços levantados pela Julia Hart e a Sky Blue. O que denota uma nova aliança indo aí para frente. Vamos ver o que vai acontecer nessa aliança. Depois disso, nós tivemos uma promo sensacional da Toni Storm, né? E aí, meu irmão, vocês sabem o que é a Toni Storm no microfone. Não preciso falar muita coisa. Um monte de inuendos LGBT com relação a Mercedes Moné e o Luther, falando que que ele se contundiu e precisaria de uma cirurgia, que ela só podia falar que era uma cirurgia de reatamento, enfim. Uma coisa de doido, né? Muita coisa impublicável, intraduzível, que senão a monetização do YouTube iria cortar. Enfim, enquanto ela estava falando que ela tinha que pensar no futuro e tudo mais, a Athena apareceu no telão com a Billie Starkz junto, né, a sua aliada. E a Athena, com o contrato do Cassino Gauntlet, a Athena, para quem não sabe, é a nossa digníssima Ember Moon da WWE, a Athena, com esse contrato, falando muito sério, né, disse que ninguém vai salvar a Toni do seu destino e que ela irá perder o título em breve, seja em Chicago, Londres, Canadá ou ali mesmo. Eles estavam em Chicago, Londres é onde vai acontecer o Forbidden Door, Canadá eles devem lutar em breve, né? Ou ali mesmo, é assim, Chicago ou ali mesmo ficou meio sem sentido. Mas enfim, a Athena pegou o contrato, assinou, né? Não é nenhuma maleta nem nada, não é Money in the Bank, mas é como se fosse Money in the Bank, e deixou o contrato pronto para usar quando fosse necessário. E aí ela terminou dizendo que a Toni deveria deixar de pensar em finais felizes porque o fim dela estaria próximo. Só que ela usou uma linguagem muito mais adulta, né? Ela falou de morte, de assassinato, enfim. Coisas que a monetização do YouTube poderia esculhambar comigo. E aí no final a Toni Storm fala que ela está preparada, que ela está esperando e ela é timeless, né? E isso é importante porque a Athena havia dito que ela é campeã da ROH, vai ser campeã da ROH para sempre e pretende ser campeã feminina da AEW para sempre também. A Athena já é campeã da ROH há 950 dias, mais de 2 anos, né? Então, vamos ver como é que vai ser essa história aí, dessa feud, e quando é que a Athena vai fazer o seu cash-in, né, do seu contrato do Cassino Gauntlet. Depois disso, nós tivemos uma luta do Kazuchika Okada, mas antes da luta do Okada, a gente teve uma promo do Patriarcado, né, que é o Kip Sabian, a Mama Wayne e o Nick Wayne. E eles eram aliados do Christian Cage, se voltaram contra ele no All-In, o que acabou trazendo o Adam Copeland para retornar à companhia. E aí o Kip Sabian, ele aparece dizendo que a ideia de trair o Christian Cage foi dele, que agora eles estavam no matriarcado, a Mama Wayne dizendo que eles maquinaram isso tudo. E aí o Nick Wayne veio e fez uma promo falando sobre como o Christian Cage ele ficou ignorando os planos do patriarcado para poder pensar só em si mesmo no campeonato mundial. E o Christian criou um monstro, né? Quando ficou questionando ele, poxa, quantos títulos mundiais ele tinha para poder questionar os planos do Christian Cage? O Nick Wayne falou, pô, eu só tenho 20 anos ainda, vou ter muitos campeonatos mundiais ainda no futuro. E aí ele fala que o Christian Cage criou um monstro e o mundo vai ter que lidar com esse monstro, que vai se tornar a nova face da TNT e da AEW agora e para sempre. Então, assim, uma boa promo do grupo, uma boa promo do Nick Wayne. Eu não acho que ele vai ser campeão mundial, sinceramente, mas quem sabe, né? De repente ele ganha essa chance na AEW. Mas o interessante é que mesmo na AEW, eles têm o mesmo problema que a WWE, e é não apostar em caras baixos. Pelo menos eu não me lembro de um campeão mundial na AEW ser baixo e franzino, né? Então todos os lutadores que foram campeões mundiais da AEW, pelo menos que eu estou pensando aqui na minha mente, eram caras minimamente com um tamanho. O mais baixo foi o próprio Bryan Danielson, mas ele já tinha um cartaz na WWE. Então, assim, eles teriam que quebrar esse ciclo para poder botar, de repente, um Nick Wayne como campeão mundial. Eu, sinceramente, não consigo ver, mas AEW diferente da WWE, quem sabe, né? Enfim, o Kazuchika Okada ele veio pro ringue para lutar contra um camarada que eles nem citaram o nome na transmissão, ou se citaram eu não ouvi, mas o nome dele é Rafael Quinteiro, né? Isso porque no review da AEW tinha o nome do coitado. E uma coisa que é importante a gente falar é o seguinte, quem acompanha a AEW sabe, o próprio Tony Khan disse que o campeonato unificado da AEW não significaria a extinção dos outros dois, do Internacional e do Continental. Apenas seria acrescentado mais um. Por isso
que o Okada veio com 3 cinturões, né? O Don Callis com o campeonato internacional e o continental, e o Okada com o campeonato unificado. Então, ele oficialmente ele tem 3 títulos, né? Three Belt Okada, né? O Okada Three Belt, né? A gente lembrando da Becky Two Belts, nós temos o Okada Three Belts. E a luta foi um squash, né? Foi uma luta de 2, 3 minutos, né? Uma estrela para essa luta, enfim. Não foi nem uma luta. Mas depois da. Ah, uma coisa interessante: trocar a música do Okada. Tá? Trocar a música do Okada para esse show e eu detestei a música. Nossa, mas parecia uma música Death Rebel. O Okada, ele como Rainmaker, né? Como fazedor de chuva. E essa persona de fazedor de chuva tinha a ver com chuva de ouro, chuva de sucesso lá na New Japan. Cara, ele tinha que ter uma música muito parecida com a do Goldust, né? Só que, na verdade, quem tem essa música muito parecida é os irmãos Jackson, né? Os Young Bucks. E aí eles deram uma música muito genérica pra ele. Meu Deus do céu, que coisa horrenda. Assim, eu fico olhando e falando, gente, mas assim, aquela aura que o Okada tinha no Japão foi pro espaço. Você não consegue ver essa aura dele na AEW. Eu não vi no All-In e não vi hoje. Então, assim, me chamou muita atenção, né? Até alguns fãs ali da AEW, que são mais fervorosos, disseram que o Okada tá meio, eu não vou dizer preguiçoso, mas ele tá meio que deixando levar as coisas, não estaria se empenhando tanto. Já outros disseram que é porque ele já tá meio batido na carreira e tal. Então, assim, é uma pena, porque o Okada no Japão sempre foi um dos meus favoritos. Eu adorava as feuds dele com o Tanahashi. Então, assim, o Okada veio pro ringue, né? Depois que ele venceu do Rafael Quinteiro, ele pegou o microfone e reclamou que o Swerve Strickland machucou os amigos dele e tal. E aí isso trouxe o Swerve Strickland. Ele veio pro ringue com o Prince Nana. E aí o Swerve encarou o Okada. E eles ficaram se encarando um tempo até que o Don Callis chamou o Okada para eles saírem do ringue antes de qualquer confronto. Foi um face-off interessante, já apontando que o Swerve pode ir para o título unificado. Apenas chama atenção porque ele estava envolvido no main event até outro dia, né? Para enfrentar o campeão mundial. Ele chegou a lutar com o Jon Moxley, se não me engano. Então, assim, é meio que um rebaixamento dele, né? Para o título secundário, que hoje seria o campeonato unificado, seria esse título secundário. E eu diria que o título da TNT seria o título terciário hoje. Então, vamos ver como é que a WWE vai fazer esse booking dessa luta aí. E eu sinto, assim, uma pena de ver o Okada nesse estado, porque ele tá totalmente diferente de quando eu vi ele lá no Japão. Eu não sei se é o desconforto pela limitação dele com o inglês, deu pra ver que as falas dele em inglês estavam muito decoradas, muito robóticas e tudo mais. Vamos ver como é que vai ser o futuro desse grupo aí, dessa situação aí do Okada contra o Swerve Strickland. E por fim, nós tivemos o main event da noite, foi uma luta do Hangman Adam Page, do Powerhouse Hobbs e do Mark Briscoe contra os Death Riders, representados pelo Jon Moxley, o Claudio Castagnoli e o Wheeler Yuta. E a Marina Shafir estava acompanhando eles, né, do lado de fora do ringue. Foi uma boa luta, com um início metódico, com os dois trios cortando o ringue com o Yuta e o Hobbs, né, o Yuta de um lado, o Hobbs do outro. Então teve um momento da luta em que eles cortavam o ringue com o Yuta, do outro momento da luta eles cortavam o ringue, o outro trio cortava o ringue com o Hobbs, e assim ficou durante um bom tempo. A Marina Shafir interferiu constantemente na luta, furando o olho dos oponentes ou mordendo eles. Então, assim, bem agressiva a Marina Shafir, e sempre o juiz não vendo a situação, porque sempre rolava ali alguma chamada de atenção do juiz. O Jon Moxley, interessante, lutou com esse curativo gigantesco na testa por causa daquelas cenas grotescas do show do All-In, onde ele levou as garfadas do Adam Page na testa, né? Chegou até a cortar uma artériazinha, chegou a dar uma jorrada de sangue, um negócio meio medonho. Mostraram assim uma cena em 60 FPS, você encontra no Instagram. Nossa, um negócio medonho mesmo. Enfim, foi uma luta em que 60% da luta foi essa história de ficar cortando o ringue com um lutador ou outro. E uma luta muito lenta. Então, assim, eu fiquei olhando assim e falei, gente, eu tô assistindo da AEW ou eu tô assistindo da WWE? Porque tá muito parecido com uma luta da WWE. Nos 40%, 30% finais da luta, que foi depois do último intervalo, aí a coisa acelerou, né? Eles começaram a se pegar, vários finalizadores contra-golpeados ou evitados, até que o Adam Page conseguiu encaixar um rolamento com Jackknife Pin
para 3 no Claudio Castagnoli. Então, vitória do Adam Page, do Powerhouse Hobbs e do Mark Briscoe. E eu vou dar 3,5 estrelas para essa luta também. Ela foi uma luta de bastante tempo. Mas, porém, assim, mais da metade da luta foi do ringue sendo cortado e os lutadores claramente economizando energia. O que não dá para culpar, porque esses caras acabaram de sair do principal show do ano e todo mundo arrebentado, né? Então, dá pra gente relevar isso. Eu acho que é uma boa nota para uma luta que foi boa, mas é apenas uma parte dela. E depois da luta, os Death Riders, eles isolaram o Adam Page no ringue, né? Eles tiraram o Powerhouse Hobbs e tiraram o Mark Briscoe do ringue, começaram a atacar o Adam Page, e nisso que ele estava atacando o Adam Page, uma luz apareceu no topo do teatro e mostrou o Darby Allin encarando eles lá do teto da arena. E essa distração que deixou o Moxley bem assustado fez ele pausar o suficiente para engolir um buckshot lariat do Adam Page, o finalizador dele, mandando os Death Riders com o rabo entre as pernas para casa. E aí o Adam Page comemorou com o seu título levantado perante a galera e desta forma o show encerrou. A minha nota para o show, e eu tenho certeza que todos vocês estão ansiosos, muito ansiosos para saber a minha nota do show, a minha nota do Dynamite da semana foi um 7. Eu achei um bom show, com uma boa estrutura, boas histórias. Algumas lutas eu me ressenti de ver uma qualidade melhor, né? Assim, não é que as lutas foram ruins, não é que teve bot, mas essas lutas muito aceleradas e que, por exemplo, os lutadores não vendem os golpes porque eles precisam encaixar mais spots, né? Que é o que o pessoal fala depreciativamente de spot fest. Isso me incomoda um pouco. Isso me incomoda na WWE e me incomoda na AEW. Então, é uma coisa que eu, assim, com o tempo, vou ter que me acostumar para poder fazer análises bem legais da AEW. Mas, assim, eu entendo que poderia ter coisa melhor apresentada no ringue. A primeira luta do Kyle Fletcher com Máscara Dourada foi muito boa para excelente. E as demais lutas tiveram sempre alguma coisinha. A luta de 4x4, as regras foram para o espaço. A luta pelo título, pelos $100 mil, ela foi uma luta que tiveram a interferência não fez muito sentido. Por que você vai chamar a atenção da juíza para atacar a Mist, né, cuspir a gosma verde na cara da adversária se é uma luta sem desclassificação, né? E o main event, que 60% da luta eles pareciam estar descansando, e novamente é normal de se esperar. As storylines que foram alavancadas eu achei interessante, as promos foram interessantes, umas promos com bastante emoção, MJF, né, o MVP, Mark Briscoe, a promo do Mark Briscoe muito boa também. Eu acho que uma nota 7 está de bom tamanho. Eu tenho certeza que a AEW pode fazer shows ainda melhores do que isso, e para a gente poder ter uma boa avaliação, a gente vai ter que ver o Dynamite da semana que vem. Então, na semana que vem, a gente vai continuar com os nossos testes, fazer uma nova live do Dynamite. E a gente vai fazer toda a propaganda e avisar todos vocês para que a gente possa estar juntos na próxima quarta-feira acompanhando o Dynamite, beleza? E eu quero saber a opinião e os comentários de vocês, já que eu dei a minha opinião e os meus comentários. Então, coloque aqui embaixo o que vocês acharam do Dynamite dessa semana e se eu levo jeito para ser comentarista da AEW ou se eu devo só ficar comentando as lutinhas de criança da WWE. Eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? E não deixe de continuar a ajudar o nosso canal assistindo os nossos outros vídeos. Eu vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Desde já eu agradeço a audiência de todos. Que todos continuem tendo uma boa semana e um bom final de semana. E sexta-feira a gente se vê 9 horas da noite na live do SmackDown. Eu conto com a presença de todos. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.